Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria muito grande, também um privilégio meu e da minha família estarmos mais uma vez aqui com os nossos queridos irmãos. A cada um que mesmo distante, estamos no mesmo pensamento, no mesmo espírito, louvando a esse Deus tão maravilhoso, que tem nos guardado, que tem nos acompanhado, que tem guardado a nossa família, guardado tudo aquilo que nos rodeia, porque tudo que tem em nossa vida pertence a Ele. Nós podemos dizer, Senhor, até aqui o Senhor nos ajudou, Eu quero agradecer a Deus pelas mensagens recebidas durante a semana, mensagens sobre oração, que Deus continue abençoando nossos irmãos, também as mensagens finais de semana, nossos companheiros que estão orando, buscando em Deus palavras para poder alimentar o povo de Deus, dada essa responsabilidade a nós. Nós agradecemos mesmo por essa oportunidade e eu quero elevar a Deus uma oração neste momento para que Ele possa receber o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste dia, nesta noite, Pai, tão maravilhosa, este final de semana, Senhor, que nós alguns puderam já até estar com alguns membros da família, revê-los, Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos chegando ao fim, Senhor, de algo tremendo, algo que chacoalhou todas as nações, mas o Senhor nos segurou, o Senhor nos protegeu. Ó Senhor, e nessa noite, Senhor, venha falar conosco, Pai. Vamos render a Ti louvor e adoração, num só pensamento, num só espírito, ó Pai, aonde a Tua igreja, Senhor, se reúne para adorar e para louvar o Teu santo nome. Pai, aonde estiver agora um irmão, uma irmã, ó Pai, um jovem, um adolescente, Pai, encha, Senhor, o coração de alegria, Senhor, e prepara, Pai, o nosso coração para receber a Tua palavra. Palavra de vida, que nos alimenta, Senhor, nas horas mais difíceis, nas horas mais complicadas. Senhor, aqueles que estão longe, aqueles também, às vezes, nem moram aqui em Braga, Senhor, mas são alcançados por esta palavra. Deus, fale ao coração neste momento, Senhor. Em nome de Jesus, pedimos, Senhor, ao Espírito Santo, tenha liberdade no meio da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Queridos, quero ler aqui um hino que fala muito ao nosso coração e que Deus tem colocado ao nosso coração para compartilhar com os irmãos. Esse hino aqui, do nosso inário, ele é o 365, que diz assim: com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar nenhum só passo sem o teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha e sempre mais unido a ti, Senhor. Ó, traz-me que nunca me desvie. De ti, Senhor, minha vida e luz. Com a tua mão segura bem a minha e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as ondas caem mais escuras, as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, não temerei. E se chegar à beira deste rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares lá do céu descendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo para onde eu goze teu eterno amor. Aleluia! Esta é a certeza que no meio de várias situações, como diz aqui o autor, mesmo que eu tenha que atravessar rios, mesmo que eu tenha que atravessar situações complicadas, segura em minha mão, Senhor. Segura em minha mão, Senhor. Queridos irmãos, como eu disse, é um privilégio muito grande estarmos aqui. E também uma responsabilidade, pois sabemos que há uma igreja que ora e que busca a Deus em oração. Eu agradeço a vida de cada irmão.
Agradeço a vida dos nossos queridos irmãos, companheiros, que com certeza estão com saudade de estarmos juntos. Mas pelas boas notícias também aí, nosso querido irmão Eliseu tem nos trazido aí algumas informações e nós se alegramos por isso, porque o Senhor está trazendo para nós mais um tempo de alegria, né? De estarmos juntos na sua casa, podemos louvar e bendizer, rever os irmãos com muitas regras, logicamente nós precisamos disso, até mesmo por segurança de cada um, mas saber que estamos ali, né? Então vamos aguardar mais um pouco e com certeza nossos queridos irmãos vão trazer para nós, né, aí boas notícias, né? Que Deus abençoe a cada um. Eu quero aqui compartilhar com os irmãos Salmo de número 46. Salmo de número 46. Nós vamos ler todo o Salmo e depois então meditar nesta mensagem, nesta poesia maravilhosa. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó, é o nosso refúgio. Glória a Deus. Glória a Deus por essa palavra. Glória a Deus por esse salmo. Glória a Deus também pelo salmista, inspirado pelo Espírito Santo, onde ele pôde compartilhar conosco e ficou e ficará escrito aqui para as gerações futuras, algo tão maravilhoso, algo que ao lermos esses versículos, ao lermos esse salmo, nós se sentimos encorajados. Mas a mensagem, na realidade, meus queridos irmãos, é entender como esse salmo foi escrito, em que momento da história esse salmo foi escrito. E a pergunta que fica, e às vezes também você já deve ter ouvido por aí, como estar em paz no meio de um mundo que está em turbulência, no meio dessas adversidades todas? Como estar em paz? Né? E o salmista aqui, ele diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, nas tribulações. Nós precisamos entender que na realidade o salmista aqui, este salmo, os historiadores vão dizer que ele foi escrito na época da guerra, do ataque em que o rei da Síria estava atacando ali a cidade de Judá, a cidade de Jerusalém, o reino de Judá, que naquela época já estava dividido, o reino de Israel ele já tinha tomado conta, já tinha ali dificuldades, o povo já pagava tributo para ele, e o rei de Seraqueride, ele vai então para atacar Ezequias.
Isaías, capítulo 36 e também o capítulo 37 vai nos dizer detalhes dessa batalha. Vai nos dizer claramente que esse rei, ele afronta Ezequias. Ele diz assim: olha, você não confie nesse seu Deus, porque tantas outras nações também havia deuses e todas elas eu já derrotei. Portanto, se prepara. E ainda tira ali o descrédito do exército que estava naquela cidade cercada, né? Ele diz ainda, nos versículos, ele diz assim: se você tiver aí eu dou 2.000 cavalos, se você tiver aí 2.000 homens. Não havia essa quantidade de exército, um número muito claro nesses relatos. Nós vamos perceber que havia mais de 185.000 soldados pelo lado de fora. Havia mais de 180.000 soldados cercando a cidade de Jerusalém. Então, para nós lembrarmos aqui, o Salmo, o historiador vai dizer que esse Salmo foi escrito exatamente nesta época, neste tempo de tribulação para o povo de Deus, tempo de guerra, tempo de perseguição, né? E aí, nós vamos ver que Ezequias recebe uma carta do rei da Síria. E esta carta é de afronta, dizendo a ele exatamente o que vai acontecer se ele não se render. E aí então ele pega a carta, meus queridos, e coloca diante de Deus. E ele faz a oração. E eu gostaria de compartilhar esse tempo da oração com os irmãos, que está no capítulo 37. Está no capítulo 37 de Isaías, no verso 16 ao 20. Olha aqui como Ezequias, o rei de Judá, entrega o problema, que ele não havia mais solução. Não havia como compartilhar com alguém, não havia como pedir ajuda de ninguém. Mas aí o que ele faz? Ele pega a carta e leva diante de Deus. E olha aqui a oração do rei Ezequias. Diz assim, está no capítulo 37, no verso 16. Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que está entronizado acima dos querubins, tu somente és Deus. De todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os seus ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e as suas terras e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos do homem, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, Senhor, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Senhor. Aleluia. Aleluia. Ezequias sabia. Ezequias já tinha ouvido relatos dos livramentos de Deus sobre a vida de Israel. Ezequias já havia e tinha relatos em suas mãos como rei, acesso às histórias, aos testemunhos. Havia também Isaías, o profeta Isaías naquela época. E ele faz essa oração diante de Deus. Aleluia. E Deus então usa o profeta Isaías
para levar a mensagem até Ezequias. E diz: não temas nessa luta, não tereis que pelejar. Aleluia! Que Deus maravilhoso! Olha a realidade do salmista na época em que ele escreve o salmo que hoje alegra o meu e o seu coração. Essa era a realidade deste poeta. Quando ele olhava para fora dos muros de Jerusalém, havia milhares de soldados armados, carruagens, tendas prontas para assumir, para derrubar aquele reino, para aniquilar o reinado de Ezequias e também o povo de Judá, porque eles não estavam querendo se render e não se renderam. Então nós vemos aqui que este poeta, este salmista, não está aqui escrevendo esses salmos belíssimos debaixo de uma varanda, debaixo de uma casa, debaixo de uma situação onde que traz tranquilidade. Ele está escrevendo estas palavras que faz diferença na minha, na sua vida hoje, na vida da igreja, que traz esperança para a igreja em meio a uma grande tribulação, em meio a uma grande incerteza de que muitos estavam incertos daquilo que ia acontecer. Aquele que o afrontava já dizia que ele seria derrotado pela quantidade de armamento que havia ali. E aqui eu quero abrir um parêntese. Quais são as afrontas que você, meu irmão, que você, minha irmã, que você, jovem, tem recebido? É momento de refletirmos. Quais são as afrontas que o inimigo tem falado para você sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa, sobre os seus negócios, sobre a sua faculdade, sobre os seus planos que virão pela frente? Quais são as afrontas? Porque Ezequias tinha tudo. Tinha ali o seu exército pequeno, estava na presença de Deus e estava recebendo afronta. Mais da metade do povo de Israel já tinha se corrompido, estava debaixo do jugo desses reis. Mas Ezequias leva a Deus a carta e ora. E aqui o poeta, o salmista, observa todas essas coisas. Ele observa claramente. E nós podemos ver qual é a realidade nossa hoje. Nós sabemos e vimos aqui a realidade do poeta em escrever os salmos. Qual é a realidade que ele estava vivendo naquele momento? E a pergunta que hoje o Senhor nos faz: qual é a sua realidade, Paulo? Qual é a sua realidade, filho? Qual é a sua realidade, filha? No momento de aflição, no momento de incerteza que o mundo está vivendo, que às vezes até ente querido do nosso lado está vivendo, qual é a nossa realidade? Aleluia. O Senhor quer ouvir da sua boca. O Senhor quer ouvir do seu coração qual é a sua realidade. Se posiciona como filho de Deus. Se posiciona como servo de Deus hoje. Porque o inimigo tem afrontado a sua casa, tem afrontado os seus negócios. Mas em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba essa palavra. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Socorro bem presente nas horas das dificuldades. Qual é a sua realidade? Você tem tido paz? Você tem tido paz? Você tem dormido em paz? Você tem ido trabalhar em paz?
Você tem tido boas conversas em paz? Sabe o que o Salmo 91, versículo 1 nos diz? Logo o primeiro versículo vai nos dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor Onipotente descansará. Aleluia. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Você está debaixo da sombra do Altíssimo. Aleluia. A realidade nossa é que estamos escondidos debaixo das asas do nosso Deus Todo-Poderoso. Através do sangue de Cristo fomos comprados, estamos cobertos debaixo das suas asas. O que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Aquele que tem um Deus que é sobre nossa vida, quem é lavado e remido no sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ezequias tinha feito, ele tinha, na época, ele já observava que a qualquer momento poderia vir ataques, e ele então fechou as fontes externas de Jerusalém e cavou então aqueduto subterrâneos para que levasse água para Jerusalém, para o meio da cidade. E daí então vem o versículo 4, que diz assim: há um rio, aleluia, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Aleluia. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Enquanto você dorme, Deus trabalha por si. Enquanto você dorme, Deus continua a realizar o projeto dele na sua vida, na vida da sua família. Ezequias tinha preparado de antemão algo, e agora serve de inspiração para o salmista perceber que mesmo que o inimigo tente parar todas as coisas na nossa vida, mesmo que a situação não nos mostre exatamente aquilo que nós veremos no dia seguinte com os olhos materiais, os espirituais, nos olhos espirituais, no Espírito do Senhor, nós podemos ver o amanhã. Seremos vencedores, porque o Senhor está conosco. O que Cristo diz a nós que cremos em seu nome. Olha que interessante, São João, capítulo 7, verso 38, diz assim: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu interior. Aleluia! Você não vai ter sede no momento da luta, queridos, porque o Espírito Santo está dentro do seu coração. Aciona esse dispositivo. Abra o seu coração, clame a Deus. Leve as situações em suas mãos, na presença do Altíssimo. Assim como fez Ezequias. Assim como o salmista está aqui declarando a confiança dele em Deus, porque ele viu a cidade toda cercada. Mais uma vez eu volto a repetir, eu não sei e não vi a sua situação, mas você já viu, você sabe qual é a situação. E o homem às vezes não pode ajudar, mas não te esqueça, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele sim, Ele está conosco todos os dias. E Jesus vai nos dizer, quem crê em mim, aleluia, aleluia, aleluia.
Nós pertencemos a uma igreja que crê em Cristo. Uma igreja que Deus trabalha através do Espírito Santo. E você, meu amigo, minha amiga, que por um acaso ainda não pertence à igreja de Cristo e que tem aí o seu esposo, a sua esposa que vai à igreja, tenha certeza que ela ou ele é uma bênção na sua vida. E a igreja está à tua espera de braços abertos. Porque também queremos ver em sua vida rios de águas cristalinas correrem, te dá paz, te dá segurança no meio das adversidades. Poder compartilhar consigo as bênçãos do Senhor, os testemunhos, e você também compartilhar conosco. É para isso que a igreja está ali, situada nesta bela cidade. Um lugar onde você pode se assentar e receber de Deus palavras, encorajamento para a sua alma, para o teu espírito, para o seu corpo, que normalmente quando entramos na casa do Senhor, recebemos a alegria do Senhor e o nosso corpo sai feliz, contente, regozijando, pronto para uma semana difícil, seja ela qual for. Por quê? Porque dentro de cada um daqueles que creem em Jesus Cristo há uma fonte de água viva. O inimigo pode nos atacar. O inimigo pode dizer que nada vai acontecer, que tudo já está destruído, que ele tem o controle de todas as coisas. Em nome de Jesus, hoje, ele não tem controle de coisa alguma, porque o nosso Deus é o nosso refúgio, é Ele guarda de Israel, aleluia. Sabe o que ele diz em Isaías 64, versículo 4? Diz assim, ó, Isaías 64, versículo 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, aleluia, que trabalha para aquele que nele espera, aleluia. Deus trabalha ao seu favor. Deus trabalha ao favor da sua família. Deus trabalha ao seu favor. O que vem pela frente são astutas e mentiras do inimigo. Não temas, meu querido. Não temas, minha querida. Não temas, família de Cristo. Porque independente daquilo que está vindo ou que alguém disse, e que o inimigo tem usado pessoas para dizer, mantém-se firme na rocha que é Cristo Jesus. Fica tranquilo. Acalma o teu coração. Acredite, porque o salmista vai nos dizer, quando ele relata sobre a água no meio da cidade de Deus, há um rio cujas correntes alegram a cidade. Aleluia. Quem é a cidade? Quem é o tabernáculo? Sou eu e você, meu querido. É você e eu. É a igreja de Cristo. Deus trabalha a seu favor. Somos os seus filhos. Somos a sua igreja comprada e remida pelo sangue do Cordeiro. A sua igreja tem um imenso valor. Nem dinheiro deste mundo é capaz de começar a pensar em pagar por uma alma. Uma alma não tem preço. E você está lavado e remido neste sangue. Sangue puro, sangue carmesim, sangue que lava todo o pecado, que perdoa todo o pecado e nos salva, nos restaura, nos fortalece na simplicidade do coração de cada um. O Senhor tem uma palavra para você, da maneira que você entende. Talvez se palavras algumas você ouviu e ainda não percebeu, em nome de Jesus,
Hoje entenda de uma vez por toda, abre o seu coração para Cristo, para que Ele te dê paz e segurança. Diga a Ele: Senhor, abre o meu entendimento, dá-me sabedoria, Senhor, como diz Tiago. Pedir a Deus e Ele te dará sabedoria para entender os seus preceitos, a sua palavra, a sua escritura, Senhor. Porque eu quero dentro do meu coração que rios de água viva corra para abençoar a minha família, os meus negócios, tudo que pertence a você também pertence a Deus. Tudo que está ao seu redor é permissão de Deus. Hoje, se posicione e erga a sua cabeça. E digamos aqui como o salmista diz assim, ele põe, no verso 9, ele põe termo à guerra até os confins do mundo, independente onde seja o seu problema, seja perto de si, seja a 20 quilômetros, seja em outro país, até os confins do mundo, ele põe fim à guerra. Receba a paz de Cristo. E sabe o que ele diz nos versículos seguintes? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Aleluia. Tudo que acontece em nossa vida é para exaltar o nome santo do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus maravilhoso, tudo que acontece em nossa vida, na vida da igreja, é para glorificar o nome santo do Deus Altíssimo, através de Jesus Cristo. Hoje eu e você podemos assim fazer. O Senhor dos Exércitos está conosco. Ó Deus de Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos orar. Eu agradeço a Deus por essa palavra, que ela venha realmente confortar o seu coração, como tem confortado o meu coração, como tem me auxiliado a ajudar outras pessoas em oração, em aconselhamento, em compartilhar a palavra de Deus, sabendo que dentro do nosso coração há uma paz de Cristo, que dentro do nosso coração, do nosso ser, da nossa alma, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, onde o Espírito Santo pode passar com a sua corrente maravilhosa, com esta água cristalina que purifica o nosso pensamento e traz paz. A ideia desta água é trazer paz. Que Deus possa nos abençoar. Vou orar agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Senhor, que cada irmão, cada irmã, cada família, Senhor, da Tua igreja, possa neste momento, Senhor, receber a paz que vem direto de Ti, Senhor. Abra o coração, Senhor, fortaleça as promessas, que eles possam lembrar da aliança que o Senhor fez, Senhor, conosco na cruz. E que essa igreja possa ser abençoada e venha dar frutos e frutos e frutos para a honra e glória do Teu santo nome. Leva-nos unidos, Senhor, cada vez mais para glorificar o Teu santo nome. Sabendo, Senhor, sabendo claramente que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Socorro bem presente na hora da angústia. Deus dê uma semana de bênção a cada um. Dê uma semana maravilhosa para cada um, Senhor. Para as nossas crianças, que muitas delas estão indo às escolas. Aqueles que ainda não podem, Senhor, abençoa, protege eles, Pai, dentro de casa. Também os nossos irmãos, nossas irmãs, ó Pai, que estão trabalhando na linha de frente, ó Pai, ainda nos hospitais, ó Pai. Ó Senhor, em onde for que eles estejam, Senhor. Em nome de Jesus, protege cada um. Eu te peço, Pai, que a Tua paz, ó Pai, esteja no coração de cada um, para que essa igreja, Senhor, que o Senhor plantou aqui nesta cidade, Pai, possa ser um ponto de exemplo, um ponto de
de exemplo nesta cidade, onde pessoas possam olhar, não para individualismo, Senhor, mas como uma igreja lavada e remida no teu sangue, Senhor, onde eles possam encontrar a paz que esse mundo não dá, onde eles possam encontrar a alegria que este mundo não dá, onde eles possam encontrar uma família que este mundo não dá, Senhor. Usa, Senhor, a sua igreja, porque ela foi comprada com um preço muito caro, custou a sua vida, Senhor, custou o seu sangue, e o Senhor ressuscitou para nos dar a garantia, Senhor, da vitória e de um lar maravilhoso no céu. Pai, que essa semana seja de alegria e de bênção a cada um dos irmãos e irmãs. Assim eu te peço em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Uma boa semana. Até a próxima, se Deus quiser.